Olá, crianças! Olá, famílias! Tudo bem com vocês? Como passaram a semana? Espero que bem. Comigo tudo bem, graças a Deus. Só que com muita saudade de vocês. Mas logo estaremos juntinhos novamente, né? Se Deus quiser. E vocês preparados para mais uma semana de atividades na nossa plataforma? Sim, né? Vamos lá então? Primeiramente, peguem o caderninho. Caprichem no cabeçalho e na agenda. Prestem atenção para escrever as palavrinhas corretamente e não esqueçam de utilizar as maiúsculas, os acentos, certo? Vamos lá então. Semana de 26 a 30 do 10, ou seja, semana de 26 a 30 de outubro, porque outubro é o mês 10, certo, crianças? Vamos lá então. Esta semana estudaremos língua portuguesa da página 38 a 41, matemática páginas 109 e 111, geografia páginas 251 a 254. Vamos lá? Peguem agora a apostila módulo 2. Vamos começar por língua portuguesa, página 38. Leitura 2. No texto a seguir, você vai saber como foi a chegada de Pedrinho a um lugar muito especial. Leia para saber como aconteceu. Pedrinho é o título do texto. Chegou afinal o grande dia. Na véspera viera para Dona Benta uma carta de Pedrinho que começava assim: Sigo para aí no dia 6. Mande à estação o cavalo Pangaré e não se esqueça do chicotinho de cabo de prata que deixei pendurado atrás da porta do quarto de hóspedes. Narizinho sabe. Quero que Narizinho me espere na porteira do pasto com a Emília no seu vestido novo e rabicó de laço de fita na cauda. E tia Anastácia que apronte um daqueles cafés com bolinhos de frigideira que só ela sabe fazer. Em vista disso, Narizinho levantou-se muito cedo para preparar a recepção de acordo com as instruções da carta. Enfiou em Emília o vestido novo de chita cor-de-rosa com pintinhas e enfeitou o rabicó de 2 fitas, uma ao pescoço e outra na ponta da cauda. Pac, pac, pac. Pedrinho apareceu na porteira, trotando no pangaré, corado do sol e alegre como um passarinho. Bom, vamos ver agora o significado dessas palavrinhas grifadas nessa parte do texto. Chita, tecido de algodão muito estampado e colorido. Trotando, montado no cavalo que caminha com passos rápidos. Vamos lá então, próxima página, página 39. Viva! Gritou a menina, correndo a lhe segurar a rédea. Apeie depressa, senhor doutor, que temos 1000 coisas a conversar. Pedrinho apeou-se, abraçou-a e não resistiu à tentação de ali mesmo abrir o pacote dos presentes para tirar o dela. Adivinha o que trouxe para você, disse, escondendo atrás das costas um embrulho volumoso. Já sei, respondeu a menina, incontinente. Uma boneca que chora e abre e fecha os olhos. Pedrinho ficou desapontado, porque era justamente o que havia trazido. Como adivinhou, Narizinho? A menina deu uma risada gostosa. Grande coisa, adivinhei porque conheço você. Fique sabendo, seu bobo, que as meninas são muito mais espertas que os meninos. Mas não tem muque, replicou ele, com orgulho, fazendo-a apalpar a dureza do seu bíceps, que a ginástica escolar havia desenvolvido. E concluiu: com este muque e a sua esperteza, Narizinho, quero ver quem pode com a nossa vida. Este texto é de Monteiro Lobato, Reinações de Narizinho 2, edição São Paulo, Globo, 2008.
Agora vamos ver o significado dessas outras palavrinhas grifadas no texto? Apeie, desça do cavalo. Bíceps, músculo do braço, coloquialmente chamado de muque. Meu muque, certo? Muque. Incontinente, imediatamente. Vamos ver a outra página? Depois da leitura silenciosa, a turma pode fazer uma leitura dramatizada da história. 3 alunos voluntários ou escolhidos pelo professor vão fazer cada um o papel do narrador, do Pedrinho e da Narizinho. Depois de ensaiarem, caprichem na apresentação. Bem, crianças, não estamos na escola, mas dá para vocês fazerem com a família. Será bem legal fazer um teatrinho com a família, certo? Vamos lá então? Para saber mais, Monteiro Lobato, autor da história que você acabou de ler, nasceu em Taubaté, interior do estado de São Paulo, em 1882. Formou-se advogado, mas alguns anos depois, como sempre gostou de escrever, lançou seus primeiros livros destinados a crianças e jovens. Ele criou o Sítio do Pica-Pau Amarelo, onde vivem os personagens Dona Benta, Tia Anastácia, Emília, Narizinho, Pedrinho, Visconde de Sabugosa, entre muitos outros. Conversando sobre o texto. 1. Você gostou da história Pedrinho? Por quê? 2. Você já havia lido ou escutado alguma história de Monteiro Lobato? Se sim, quais? Comente com seu colega, ou então comentem com a sua família. Estudando o texto. 1. Quem são os personagens do texto? Quais são, crianças? Um deles é o Pedrinho. E os outros? Escrevam aqui, tá bom? Prestem atenção. Vamos lá, então? Página 41. 2. Nas histórias, os acontecimentos são contados por um narrador. O narrador pode ser de 2 tipos, ou seja, o narrador é aquele que conta a história, certo, gente? Aí tem o narrador personagem, que participa dos acontecimentos da história. E o narrador observador, apenas conta os fatos, sem participar deles. Por exemplo, se o narrador que está contando a história, ele também faz parte dessa história, ele é um narrador personagem, se ele é um personagem dessa história, certo? Agora, o narrador observador é aquele que está contando uma história. Ele não participa dessa história, ele só está contando essa história, certo, crianças? Sabendo disso, qual é o tipo de narrador da história que você acabou de ler? Justifique sua resposta. Então, é um narrador observador que contou ou o narrador personagem? Se for um narrador personagem, tem que ser um que participou da história, certo? Se não participou da história, ele é um narrador observador, certo, crianças? Então, se for um narrador observador, você tem que escrever narrador observador, porque ele não participou da história. Se você achou que é um narrador personagem, você tem que escrever narrador personagem, porque ele participou da história. Será que é o caso? Prestem atenção. 3. Ao longo do texto, são apresentadas pistas, ou seja, palavras, que nos permitem saber onde se passa essa história. A. Transcreva do texto essas palavras, palavras que demonstrem pistas que mostrem que você perceba onde passa essa história, onde aconteceu essa história. B. Em que lugar se passa a história? Explique. Que lugar que passa essa história? Por que você acha que essa história passa nesse lugar? 5. 4. Como Dona Benta soube que Pedrinho iria para o sítio? Como que o Pedrinho mandou o recado
para tia, para avó dele, para dona Benta, que ele ia para o sítio? Por meio do quê? Telefone, carta, bilhete? O que foi que ele mandou? 5. A história que você leu foi escrita na primeira metade do século passado, ou seja, há mais de 70 anos. Se fosse escrita nos dias de hoje, de que outra forma Pedrinho poderia se comunicar com a sua avó? Será que ele ia mandar uma carta? Ou como? Como que a gente se comunica quando estamos longe? Como nos comunicamos de maneira mais fácil hoje em dia? Escrevam aqui. Caprichem. Boas atividades, crianças. Beijos da Pro.